Linguagem C, aula 33, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que compara elementos de dois vetores e verifica quais elementos são repetidos. Neste programa vamos ter variáveis do tipo inteiro i, j, valor, valor 2 e encontrou. I e j vão ser contadores para for que vamos utilizar nesse programa. Valor é um vetor com 6 elementos e valor 2 é um vetor com 9 elementos. Então este programa vai receber valores para o vetor 1, valores para o vetor 2 e vai comparar os valores que foram armazenados, e quando um valor estiver presente nos dois vetores, ele vai exibir a mensagem valor repetido. Vai exibir qual é o valor repetido e onde foi armazenado cada valor. Para fazer a leitura dos dados, vou utilizar aqui a função for. A função for, ela vai fazer a leitura dos dois vetores. Porém, como um vetor é maior que o outro, eu vou fazer o for aqui duas vezes. Um para ler o vetor 1, que vai de 1 a 5, e outro para ler o vetor 2, que vai de 1 a 8. Então eu tenho aqui um contador i que vai de 1 a 2. Se o i for igual a 1, ele vai ler os dados do vetor 1. Se não, ele vai ler os dados do vetor 2. Depois que os vetores já estão preenchidos, vamos fazer a comparação dos dados. Utilizando um for, que tem o contador i que vai de 1 a 8, eu vou ficar aqui lendo para cada elemento do vetor 2, eu vou ler os 5 elementos do vetor 1, compará-los com este elemento do vetor 2. Depois, o segundo elemento do vetor 2, eu vou compará-lo com todos os elementos do vetor 1. Tá? Assim eu terei a certeza de que foram comparados todos os valores possíveis, né? Que todos os elementos dos dois vetores foram comparados, e aí eu poderei dizer se existe algum valor repetido. Tá? Então vejam que não é simplesmente comparar o elemento 1 do vetor 2 com o elemento 1 do vetor 1. Tem que comparar o elemento 1 do vetor 2 com o elemento 1 do vetor 1, elemento 2 do vetor 1, elemento 3 do vetor 1, elemento 4 do vetor 1, elemento 5 do vetor 1. Depois, elemento 2 do vetor 2. E tudo de novo. Elemento 2 do vetor 2 com o elemento 1 do vetor 1. Elemento 2 do vetor 2 com o elemento 2 do vetor 1. Tá? E assim por diante.
Então, para cada elemento do vetor 2, vou comparar com todos os elementos do vetor 1. Aí vem a condição. Se o valor que está em 2 for igual ao valor que está em 1, vou exibir a seguinte mensagem: valor repetido, vetor 1, elemento tal, que vai ser o número que estiver no contador J, que vai de 1 a 5, tá? Então, vetor 1 vai de 1 a 5, é o contador J. Vetor 2, elemento tal, que vai ser o valor que está no contador I, que vai de 1 a 8. Tá? O vetor 2 vai de 1 a 8. Notem aqui que eu atribuí um valor para a variável encontrou. Eu disse que vale 1. Qual é a finalidade disso? A finalidade é a seguinte. Inicialmente, eu atribuí o valor 0 para a variável encontrou. Isso aí quer dizer o quê? Que ele não encontrou nenhum valor repetido. Tá? Enquanto ele não encontrou nenhum valor repetido, a variável encontrou vai valer 0. Tá? A partir do momento que ele encontra um valor repetido, ou seja, a partir do momento que pelo menos um valor do vetor 2 for igual a um valor do vetor 1, ele vai entrar aqui e vai executar esse trecho de código. Ao entrar aqui, eu atribuo a variável encontrou o valor 1. Tá? Então, se ele entrar aqui é porque ele encontrou algum valor repetido. Tá? E aí a variável encontrou vai sair daqui valendo 1. Tá? Agora, se ele não encontrou, ele não vai entrar aqui. E aí a variável encontrou vai continuar valendo 0. Tá? Que encontrou inicialmente vale 0. Se ele não entrar aqui, a variável encontrou continua valendo 0. Por fim, eu pergunto, se encontrou for igual a 0, exiba a seguinte mensagem: nenhum valor repetido. Tá? Então, se aqui nessa linha a variável encontrou ainda estiver com o valor 0, é porque não foi nenhum valor repetido. Tá? Ele não entrou aqui, nenhum valor do vetor 2 foi igual ao nenhum valor do vetor 1. Tá? Então, essa é uma forma de marcar que um determinado trecho do código foi executado. Tá? Então, é muito comum utilizar uma variável do tipo inteiro, atribuir a ela um valor inicial e depois, naquele trecho do código, mudar o valor dela. Tá? Somente para sinalizar que o programa realmente executou aquela parte do código ali. Tá? Então, essa é a única utilidade dessa variável. Guardar o valor 0 se o compilador não entrou aqui nesse trecho, ou guardar o valor 1 se ele entrou. Tá? Se a variável sai daqui com o valor 0, é porque nenhum valor foi encontrado, nenhum valor foi repetido. Então eu vou executar para vocês o programa apertando F9. Vocês vão ver aí. Eu vou ir digitando valores de 1 a 9, depois vou repetir alguns valores, tá? Vou iniciar novamente de 1 a 4. E aí ele exibe os valores que foram repetidos, tá? Valor repetido. Por exemplo, no vetor 1, o elemento 1 tem o valor 1. E no vetor 2, o elemento 5 também tem o valor 1. Então, esses aqui são valores repetidos.